As enchentes no Rio Grande do Sul, elas tiveram diversos aspectos. Existem muitos tipos de enchente. E lá aconteceram muitas formas, o que leva a um padrão de gravidade em certos lugares a um nível muito alto, como é o Vale do Taquari. O nível do rio lá foi muito alto, a enxurrada foi violentíssima e ali o norte do Rio Grande do Sul, até a cidade de Gramado, Caxias, as cidades ali, sofreram com as chuvas. Esse é um problema aqui no Vale do Itajaí. A gente, de uma certa forma, está acostumado. Blumenau, tem um bairro lá, o bairro do Garcia, que tem uma derivação lá que tem até um aviso, olha, sujeito a enxurrada, sujeito a isso, aquilo. E as regiões, pé da serra, o Brasil, nesse aspecto, tem muitos lugares onde se cair um dilúvio como esse que houve lá na região do Alto Taquari, vai matar muita gente. E isso é quase inevitável. Se bem que há muitos anos atrás, 20 ou 30 anos, participando de um seminário em São Paulo, eu vi a Tractebel dizendo que tinha desenvolvido um sistema de previsão de chuvas que com 3 horas daria uma precisão muito alta. Mas as empresas foram privatizadas e os sistemas de meteorologia, por exemplo, estão a serviço de empresas de comercialização de energia. E isso tirou dos sistemas estatais gente muito boa. Acredito que o próprio governo deverá ver as concessões na área de energia, porque elas poderão ter outras obrigações. Elas precisam ter outras obrigações, principalmente aquelas que têm barragens. Agora, há uma exploração política, né? A exploração política vem até como uma espécie de catarse de quem não fez nada fala mais. E os políticos vão se sucedendo, dizendo o que houve, o que não houve, tendo sua arinha de Rede Globo, mostrando o rosto. Isso aí vale uma fortuna para a vida política deles. Ainda há pouco estava vendo um prefeito dizer que 70% das residências da sua cidade foram destruídas. Gente, isso não é assim. Não? A enchente em si, ela pode, quando é lenta, ela dá tempo para tirar e não, dificilmente vai derrubar casas, arrancar, etc. E no litoral, ali, Canoas, Porto Alegre mesmo, em alguns lugares, Pelotas, a enchente avisou com boa antecedência que iria acontecer. Isso não significa que tenham tido problemas. Eu não canso de falar do Vale do Itajaí, onde as informações existem permanentemente online. Né?
É bacana ver isso. A gente sabe que assim a cidade tem uma segurança maior. Isso veio após as grandes enchentes e, felizmente, hoje muitos diques, barragens com fim específico de evitar enchentes existem. Cidades do litoral têm a vantagem e desvantagem de que o nível da água é administrado de uma certa forma pelo oceano, pelo mar, crescem. O problema lá é a falta, como aconteceu agora, de experiência. As enchentes, elas tendem a... Quando elas se repetem, lógico, o povo aprende a se defender. Como fazia muito tempo no Rio Grande do Sul, e não acontecia uma catástrofe dessa espécie, ou quem sabe nunca tenha havido, o resultado é esse. Quando foi criada em 1850, 2 anos depois, 1852, note-se, uma época que as florestas estavam intactas, teve uma grande enchente. O Dr. Hermann Otto Blumenau, inclusive, sugeriu aos colonos que procurassem lugares mais altos. E essas enchentes se repetiram em 1911, 1927, talvez. E na década de 90, elas se multiplicaram. O fato é que a gente lá aprende. Tanto assim que eu morava numa casa, num quintal maravilhoso, 3 andares. O pai tinha reformado, acabou vendendo aquela casa, fazendo um predinho na Rua 15, e a gente foi morar no último andar dele. E a opção foi familiar. Não, lá não tem enchente. Quando a gente vê uma pessoa nova ocupando uma área de risco, a gente já, primeiro pensamento que vem, parece que esse cara não sabe que aí vai enchente. Então a situação é muito delicada, a gente tem que ver com cuidado o que acontece e por que acontece. E vamos trabalhar em função disso. Insistindo, vamos trabalhar em função do que aprendemos. Agora tem que tomar cuidado com o catastrofismo. Muita coisa aconteceu. Os animais de estimação, imaginem quantos morreram. Tá? Filhotes, então, nem se fala. É triste, né? E muito triste para quem tem e gosta desses bichinhos. E a gente viu cenas insólitas, como o cavalo no 3º andar de um predinho, outro no telhado. Quer dizer, os bichos, se ficarem soltos, farão o possível para escapar da enchente. E agora, o cuidado máximo é com as doenças. Inverno, problema leptospirose, gripe, dengue. Está um cenário infernal em relação à área de saúde. O rio Guaíba baixando, o rio não, eles chamam de rio, né? Facilita tudo. Depois tem a Lagoa dos Patos e assim por diante. E quem sabe eles descubram uma maneira de fazer um canal de extravasor, 1, 2, 3, sei lá, ao longo da Restinga,
para no futuro, quando as coisas se complicarem, abrirem comportas e terem por ali um lugar de vazão de excesso de água. E outra coisa, né? Ainda bem que a Sabesp não foi privatizada. Né? Ela é estatal, emprestou, mandou para Porto Alegre uma bomba enorme para esgotamento de água represada. Né? Isso mostra até a necessidade de, no mínimo, repensar contratos de concessão. Não é simplesmente vender. É necessário pensar em tudo. Isso nem sempre é fácil, porque o radicalismo ideológico é o pior que pode acontecer num momento desse.